Qual a carga total de uma laje? Então vamos lá, pessoal. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, que hoje nós vamos trazer aqui um assunto muito interessante, que é calcular a carga total numa laje. Então vamos nessa. Nós vamos tirar como base aquele vídeo que eu fiz para fazer o levantamento da carga total de uma caixa d'água sobre a laje. Então, utilizando aquele dado, e caso você queira ver como foi feito esse cálculo da carga total da caixa d'água sobre a laje, eu estou deixando nos casos aqui em cima, tá? Então vamos começar. Utilizando aqueles valores, nós temos que aquele valor daquela laje era 2 metros por 2,5 metros. E isso é eixo a eixo em cada apoio, tá? Então, esses 2 metros é eixo a eixo em cada apoio, 2,5 eixo a eixo em cada apoio. Então, nós temos 2 por 2,5 a nossa laje. E qual é o que nós devemos fazer agora? Nós devemos fazer o levantamento de cargas. E quais são as cargas que vai ter na nossa laje? Vai ser o próprio peso dela, que é o peso próprio, a carga acidental e a carga permanente. Então, qual é o peso próprio da nossa estrutura? O que ela pesa? Qual é a carga dela? A carga dela vai ser o seguinte: vai ser a altura da laje vezes o peso específico do concreto armado. Sendo que o peso específico do concreto armado é 25 kN por metro cúbico. E a altura da laje, eu fiz o cálculo aqui e deu um valor abaixo do mínimo, a espessura mínima exigida por norma da nossa laje. E caso você queira saber quais são as espessuras mínimas para laje maciça, eu fiz um vídeo aqui que eu falo sobre as espessuras mínimas de laje, que eu estou deixando nos casos aqui em cima. Então, fazendo esse cálculo, o valor deu menor do que o exigido pela norma. Então, nós vamos adotar um valor de 8 centímetros, que é o valor mínimo para esse tipo de laje, tá? Então, fazendo o cálculo 0,08 metros, por quê? Porque nós transformamos 8 centímetros, que é a espessura da nossa laje, a altura da nossa laje, em metros, ou seja, dividir 8 por 100, que aí você tem 0,08 metros, vezes o peso específico do concreto armado, que é 25 kN por metro cúbico. Então, fazendo aqui o jogo de sinais, metro que corta metro cúbico, então nós vamos ter aqui 2 kN por metro quadrado. Esse é o peso próprio da nossa laje. Essa é a carga apenas da nossa estrutura da nossa laje, ok? Então, nós temos 2 kN por metro quadrado. Qual é a carga acidental? Bom, a carga acidental, já que essa, como eu estou falando para vocês desde o começo aqui, é uma laje que vai suportar o peso da nossa caixa d'água. Ou seja, a carga acidental que vai ter para ela vai ser apenas para manutenção e inspeção. Você só vai fazer a manutenção da caixa d'água e inspeção. Não vai ter outras cargas nela. Não vai ter pessoas, não vai ter nada. A única carga que vai ter vai ser aquela eventualmente para fazer manutenção e inspeção. Então, observando os valores da nossa NBR 6120, que traz, dentre outras coisas, as cargas acidentais, então nós vamos utilizar o valor de 1 kN por metro quadrado. Então, nós já temos aqui o nosso peso próprio, é a nossa carga acidental. Nós temos nosso peso próprio de 2 kN por metro quadrado, que é o peso da nossa estrutura, e a carga acidental, que é 1 kN por metro quadrado. E agora o que falta? Falta a nossa carga permanente. E qual vai ser a nossa carga permanente? Vai ser o peso da nossa caixa d'água sobre a laje. Apenas, mas aí nós temos aquele valor do peso da nossa caixa d'água sobre a laje, que é 964,7 kgfm por metro quadrado. Mas nós não podemos utilizar esse valor da nossa carga dessa forma. Por quê? Porque está em quilograma-força. E nós estamos utilizando aqui quilonewton. Então, nós temos que fazer a transformação de unidades. Então, transformando essa unidade, nós temos 9,65 kN por metro quadrado. Tá, e esse 1 kN que apareceu aqui por metro quadrado? Mas isso é uma coisa que você tem que lembrar. Esse 1 kN por metro quadrado é o valor do revestimento da nossa laje. Porque nós colocamos aqui o peso próprio da estrutura, mas nós temos revestimento da nossa laje. Então,
o valor do revestimento da nossa laje vai ser 1 kN por metro quadrado. Então, assim nós podemos fazer aqui o cálculo total da carga da nossa laje, que é 13,65 kN por metro quadrado. Ah, mas você pode falar para mim, voltando na questão da carga da caixa d'água sobre a laje. Você pode dizer para mim, você assistiu o vídeo, você pode falar, ah, mas aquela carga lá, aquela tensão da caixa d'água sobre a laje foi naquela área de contato da caixa d'água com a laje. E aí eu te falo, eu vou utilizar esse valor por quê? Porque é a favor da segurança. Nós temos uma laje pequena, nós temos uma laje de 2 por 2,5. E digamos que alguém que vai colocar essa caixa d'água, ela coloca a caixa d'água em um local diferente daquele que foi calculado da laje. Então, nós teríamos uma laje com a região frágil, se ele for mudado de posição. Então, o que é que nós fazemos? Nós pegamos essa tensão da caixa d'água sobre a laje e distribuímos ela sobre todo o pano da nossa laje, a favor da segurança, porque assim, se você pegar essa caixa d'água e colocar ela mais para um lado, colocar ela mais para o outro, ela vai estar coberta, seguramente ela vai estar coberta estruturalmente, porque nós jogamos essa tensão da nossa caixa d'água, nós distribuímos ela por todo o plano da laje, tudo bem? Esse é a favor da segurança. E como nós temos uma laje pequena, nós podemos fazer isso tranquilamente. Então, exemplificando aqui, nós temos a nossa laje, então 2 por 2,5. Então, ilustrando aqui, é como se nós tivéssemos 13,65 kN nessa área aqui de 1 por 1 metro, ou seja, 1 metro quadrado. Então, nós temos 13,65 kN por metro quadrado. Cada metro quadrado da nossa laje vai ter uma carga de 13,65 kN por metro quadrado. Peso próprio, carga acidental e carga permanente. Tudo bem? Se você curtiu esse vídeo, então curta esse vídeo, né? E se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, que é muito importante.